Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Muitas pessoas, ao estudarem a Bíblia, entendem que podem fazer exatamente igual ao que está escrito, adotando princípios e exemplos. Claro que podemos tirar lições para nossas vidas, mas é muito importante você sempre se perguntar o que, quem, quando, onde, como e por quê. Assim você estará respeitando o contexto para qual a passagem foi escrita. É muito errado tirar texto do contexto para ensinar algo, mesmo se esse algo for bom. Os fins não justificam os meios. Olha só o que essa passagem em Marcos, capítulo 6, no versículo 7 ao 13, explica. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 em 2, e deu-lhes o poder sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alpacas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvires, saindo dali, sacude o pó que está debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Essa ordem foi dada aos 12 discípulos. Seria a primeira vez que iriam sair sem o Senhor Jesus, mas porém revertidos de poder. O crente em Cristo pode adotar esse princípio, mas no sentido de evangelizar pessoas, mas sempre tendo em conta que não irão anunciar o evangelho do reino, que é: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, conforme nos fala em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mas sim o evangelho da graça, que é: creia no Senhor Jesus e será salvo. É Atos, capítulo 16, versículo 31. E sem falar que na palavra de Deus encontramos algumas características ou condições para ter sido algum apóstolo. Primeiro, ter visto o Senhor Jesus. Segundo, ter sido escolhido e enviado pelo Senhor Jesus. E terceiro, ter testemunhado a sua ressurreição. O apóstolo serviu para a alicerce da igreja, assim como o profeta, a qual Cristo é a pedra angular. Em Efésios capítulo 2, nos versículos 20 ao 22, nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Repara que aqui foi mencionado somente 2, apóstolos e profetas, porque está falando do alicerce, e esse alicerce já foi posto. Temos o Novo Testamento, que foi escrito por os apóstolos e profetas. Como ele já foi posto, não tem mais necessidade de apóstolos. Os profetas que temos nos dias de hoje é no sentido de ministrar a palavra de Deus, e não como os profetas que nos legaram o Novo Testamento. Você pode consultar o vídeo aqui no canal de número 142 para entender melhor esse assunto. Então, muito cuidado ao ir além da doutrina que Cristo revelou na sua palavra. Nos dias de hoje, vemos muitas pessoas por aí dizendo estar revelando algo novo, pregando uma salvação baseada em obras humanas, acompanhadas com tradições religiosas e negando a graça de Cristo. Pessoas selecionando preceitos da lei de Moisés e aplicando no cristianismo, querendo que as pessoas cumpram. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados por judaizantes, que pregavam a salvação pela guarda da lei. E Paulo escreveu para eles dizendo: maravilho que tão depressa passaseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou os anjos do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 8. A verdade é que o falso evangelho sempre irá, de alguma forma, glorificar o homem, enquanto o verdadeiro evangelho estará glorificando a Cristo. Então vai aqui uma dica: as doutrinas que você prega, ou que você está recebendo, glorifica a Deus ou o homem? Se você fosse salvo pelos seus esforços, você poderia chegar nos céus e cobrar isso de Deus: me dê a salvação porque mereço. Mas isso faria de Deus o seu devedor, e isso não será possível. O objetivo do evangelho é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, em sua missão de anunciar o Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino, logo se fazem sentir. O nome do Senhor Jesus ganha uma grande proporção. Mas veremos isso no próximo vídeo. Mensagens que edificam.
O comentário de Carlos Henrique Silva.